Fava do Tesouro.
Boa tarde, meus queridos. Tudo bom com vocês? Boa tarde, Débora. Bom, é o seguinte, hoje a gente vai fazer uma revisão geral do conteúdo. Boa tarde, Pedro. Eu não sei se vocês viram o material que eu ia mandar para impressão para entregar para vocês, mas infelizmente a resposta que eu recebi foi que, como era muito baixo a quantidade de alunos que iam buscar o material, ia ficar indisponível disponibilizar para vocês. Aí pediram para eu colocar lá no Classroom. Então, tá lá o material completinho para vocês. Nessa semana que passou, eu já tinha colocado o gabarito do simulado que eu passei para vocês. Depois eu colocar a resolução de todas as questões comentadas por mim. Aí tem o material de hoje, que é o slide que eu vou postar lá. E lá já está constando a apostila de vocês. Vai ser 2 momentos da aula de hoje. Um dos momentos é ver esse material que eu fiz, a gente debater um pouco aqui, mostrar algumas coisas, e depois fazer uma apresentação de slide, certo? Ó, então, o material de vocês é esse aqui, ó. Você tem como aumentar aqui, eu acho que não tem, não. É muito pequeno. Então, o que é que tem esse material? Esse material, como o próprio nome diz, ó, é o Mapa do Tesouro, é uma revisão para o Enem 2020. Então, o que é que vai conter esse material? Vai conter o eixo cognitivo, que no caso é o que representa a matriz do Enem, certo? Na parte matemática, e vai ter as 7 competências comentadas, ó. Por exemplo, a competência 1. Competência 1 é compreensão numérica. Aí o que é que aborda essa competência? Aí eu vou descrever todas as habilidades que vocês devem ter, que o Enem cobra de vocês. E aqui eu coloquei um adicional como conteúdo abordado, quais são os principais conteúdos dessa competência e quais são a especificação dos conteúdos. E logo após eu coloco algumas questões que envolvem os conteúdos. Tá? Então, ó, competência 2. Aí coloco as habilidades, coloco os conteúdos abordados, especifico o que é que cai de cada conteúdo. Aí mais questões. Aí competência 3. Aí vem as habilidades, vem os conteúdos abordados e vem a especificação dos conteúdos. Assim até o final, ó, até a 7ª competência, que é a última competência que a gente tem. Certo? Então, a última competência, a gente tem também as habilidades, tem os conteúdos, certo? Lembrando que essa competência aqui eu acho que é a mais pesada de todas, principalmente por conta da probabilidade, certo? Que as questões geralmente não vêm fáceis na prova do Enem. Tem que pensar um pouquinho a mais. As especificações de conteúdo e várias questões que envolvem esses 2 conteúdos aí. E no final eu faço um top 10 que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. O que é que mais cai no Enem? Algumas recomendações que eu dou para vocês, certo? Eu vou comentar isso aqui lá para o final da aula. E uma pequena mensagem de incentivo para vocês para finalizar nosso planejamento. Infelizmente, a gente perdeu 2 sábados de aula. Não justificaram por quê, apenas disseram que não ia ter reposição de aulas e as aulas do dia 31 e do dia 7, acho que é dia 7, se não me engano, de dezembro, não ia ter. Aí trocaram minha aula com outro professor para dezembro e a minha aula seria hoje, né? No caso, será hoje, dia 17. Certo? Então, a gente vai comentar aqui um pouco o que é que cai tanto no Enem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Quando a gente fala em Enem, a gente fala principalmente em 2 coisas: competências e habilidades. Quando a gente fala em competência, a gente está fazendo o seguinte: ó, quando é que uma pessoa é competente? Uma pessoa é competente quando ela consegue cumprir o que ali é mandado. Então, por exemplo, se eu mando vocês calcular aí uma conta e eu digo assim, o erro de aproximação pode ser até com 2 casas decimais, e vocês fazem com 2 casas decimais e chegam a um resultado exatamente o que eu queria,
Então, vocês são competentes. Então, é uma exigência que o Enem faz para todos os alunos que estão submetidos à prova, para que todos sejam competentes. E como é que eu consigo essa competência? Através das habilidades. Ou seja, as habilidades é o que eu ganho no meu currículo durante todo o ensino médio. Então, tudo que eu aprendi a mensurar, que eu escutei, que eu calculei, que eu revisei, tudo isso é como habilidade. E a partir da habilidade é que vem as competências. Então, ó, são 7 competências as principais. Ó. A primeira competência é a compreensão numérica. Certo? Nesse caso aqui, a compreensão numérica trabalha mais com números. Você vai fazer contagens, você vai identificar quais são as sequências, como a gente viu em outras aulas, se era PA, se era PG. Se você quer fazer combinações, sei lá, eu tenho 10 pessoas e quero fazer grupos de 3. De quantas possibilidades eu posso pegar essas 3 pessoas dessas 10? Então, tudo isso aí está envolvendo o conceito de números. Então, por isso que é chamado de compreensão numérica. E se você for olhar a tabela mesmo do Enem, ele não está especificando assim direitinho, não, sabe? Tá tudo misturado lá. Aí eu peguei, fiz uma mineraçãozinha das coisas e deixei só, como dizem, a nata do leite aí para vocês. Na segunda competência, eu trabalho com a questão de geometria. Na geometria, a gente tem 3 tipos de geometria: a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. Tá? Então, são 3 tipos de geometria. Mas, geralmente, como a gente comentou nas aulas anteriores, a gente só prioriza 2 geometrias, que é a geometria espacial e a geometria plana, porque são questões mais diretas. Calcula a área dessa figura. Calcula o volume desse sólido aqui que eu vou usar como esquema para fazer, como aquele esquema lá do silo, né? Que o silo tinha a base cilíndrica com um cone no suporte e tinha um caminhão para carregar todo o volume desse silo. Então, são situações em que é modelado por uma parte geométrica. Então, vocês têm que estar cientes de calcular quais são as fórmulas e quais são as figuras principais que a gente pode encontrar lá na prova do Enem. Na 3, a gente estuda medidas de grandezas, que é aquela transformação. Se eu estou medindo em metro e a resposta tem que ser dada em centímetro. Se a questão está em notação científica, eu tenho que botar uma padronização. Então, tudo que envolver padronização, seja ela de ampliação ou redução, que no caso aí seriam as escalas, a gente usa as medidas de grandeza. Já quando a gente fala em relações de grandezas, que é a competência 4, a gente fala mais com proporcionalidade, regra de 3 ou porcentagem. Certo? Então, esses são os 3 tópicos principais da questão da competência número 4. Porque, assim, enquanto a 3 ela trata exatamente das unidades, a 4 trabalha com a variação dessas unidades. Então, por exemplo, o crescimento de uma chapa de ferro, por exemplo. Se você for olhar aqui ela tiver em centímetro quadrado, eu estou medindo a grandeza. Mas se eu tiver relacionando, por exemplo, o quanto ela cresceu, eu posso ter uma porcentagem aí de crescimento, eu estou relacionando 2 grandezas. Que é a grandeza física diária, certo? Que é o comprimento vezes a largura lá da placa, e a grandeza percentual, no caso seria a porcentagem, para calcular o quanto essa chapa dilatou, ela cresceu de acordo com o calor, por exemplo. Na competência 5, a gente vem com a álgebra, que é o famoso X. E a gente tem a gama de funções. A gente tem função de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica e a trigonometria. A gente tem a trigonometria base, porque eu estou relacionando também as grandezas, e vou ter as funções trigonométricas, que no caso aí são os fenômenos periódicos. Então também entra como a competência 5. Na competência 6, ela é a mais fácil que tem de todas elas. Por quê? Porque ela é uma coisa chamada de tabelas e gráficos. Ou seja, eu vou analisar gráficos ou tabelas e vou ter que resolver a questão. Certo? Então, eu vou ter que ter uma interpretação do texto, eu vou ter que ter uma interpretação da tabela, ou do gráfico lá que tiver, e vou fazer uma relação entre essas duas coisas. Quando eu fizer a parte da compreensão do texto com a compreensão dos dados que eu tenho, e juntar esses dois, eu posso conseguir uma conclusão para a questão. Então, por isso que a competência 6 é análise de gráficos e tabelas. E a competência 7, a gente já viu uma delas, né, que é a primeira parte, que era a estatística, a gente não viu probabilidade, mas eu vou falar um pouco aqui a respeito de cada um deles. Então, no top 10 do Enem, o que é que mais cai no Enem? Então, vamos lá. A primeira coisa que cai no Enem é a interpretação de gráficos. Olha, é uma gama que é certeza, pelo menos 5 questões. 5 questões vão ter gráficos na hora da prova do Enem, certo? Então, isso aí já fiz um estudo desde 2009, peguei todas as provas do Enem, peguei todas as questões, separei por etapas lá, coloquei por assunto. Então, tudo isso aí é com base em dados que eu coletei e fiz essas análises. Então, como eu falei aí, a primeira opção que a gente tem como tema de questão do Enem é a interpretação de gráficos, que é o que mais cai.
em média 5 questões no mínimo. Razão e proporção, certo? Você vai ter questões que vai envolver porcentagem, vai envolver regra de 3 e vai envolver outras coisas mais. Outra coisa que sempre cai é funções, principalmente a função afim ou a função quadrática. A quarta, a gente trabalha com matemática financeira, que é sempre alguma questão de juros, certo? Se não for juros, vem alguma coisa relacionada à porcentagem, ao cálculo de um salário, por exemplo, durante um período lá. Então, tudo isso aí está envolvendo a matemática financeira. A estatística, né, que a gente já viu, principalmente as medidas de tendência da estatística, que tem a dispersão e as centrais, e as centrais são a média, a moda, a mediana. Lembrando que a média ela pode ser aritmética normal ou aritmética ponderada, e a gente tem a desvio padrão, que no caso seria a variância, e o próprio desvio padrão são as medidas de dispersões. Temos análise combinatória também, principalmente a diferença entre arranjo e combinação. Como é que eu sei que eu vou usar um arranjo ou uma combinação? A gente vai comentar um pouco sobre isso. Temos a probabilidade, que é a capacidade de um evento ocorrer, basicamente. Temos a trigonometria, que é trabalhar com triângulos. Geometria plana, como eu já falei na aula passada, que a gente trabalha sempre com figuras planas. E a geometria espacial, como fechando aí o top 10, como o que mais cai na prova do Enem. Certo? Então, a gente vai ver com competência, a gente vai comentar um pouco e a gente vai voltar para o material para a gente discutir algumas questões. Na competência 1, a gente trabalha com compreensão numérica. Essa compreensão numérica, o que é que envolve? Operações básicas. Então, vai ter questões que vai envolver frações, certo? Frações, números decimais, números irracionais, certo? Então, vai ter todos os conjuntos numéricos lá. Vai ter os naturais, os inteiros, os irracionais, os racionais, os reais, né, que é o conjunto todo completo. Temos a análise combinatória, como eu já falei, que é a diferença entre combinação e arranjo. Então, por exemplo, se você quer fazer uma contagem e eu estou selecionando de um conjunto alguns elementos, eu posso fazer combinações. Só que se a ordem importar, por exemplo, se eu sortear, por exemplo, dois cartões e eu sorteio o primeiro cartão e, por exemplo, tiver a letra A, eu sorteei o próximo cartão e tiver a letra B, se eu jogar de novo os cartões lá dentro e sortear a letra B e depois a letra A, será que é a mesma coisa? Ou a ordem importa? Se essa ordem não importar, a gente usa uma combinação. Se a ordem importar, a gente usa um arranjo, certo? Progressões PA e PG, geralmente sempre cai PA, a gente nunca viu questões de PG propriamente dita. E em matemática financeira, principalmente a parte de juros compostos. Certo? Aquela formulinha lá dos juros compostos que a gente comentou na aula passada, que sempre está recorrendo aí na prova do Enem. Certo? Então a gente vai aqui para o material agora, a gente vê como é que está lá no material. Peraí, como é? Sim, o slide. Qual a parte do slide? É do top 10? E confirma aí se é do top 10. Pronto, vamos lá, vamos voltar aqui. Top 10, deixa eu dar uma tela cheia aqui, para ficar melhor para um print. Pronto. É isso aí que cai na prova do Enem, certo? Então, 98% das questões da prova do Enem vai estar classificado nessas 10 etapas aí. Se cair alguma coisa fora disso, é uma coisa muito, sei lá, paranormal da coisa. Sempre vai cair alguma questão que vai envolver um desses 10 tópicos aí. Nada. Querem que eu volte também alguma coisa para você printar também, certo? Não tem problema não. E eu vou deixar para vocês também lá no Classroom também esse material, certo? Vai estar tudo bonitinho lá para vocês revisarem. Porque daqui para lá, né, nunca se sabe qual vai ser o dia de amanhã. Então, como a gente está tendo essa última aula hoje, a gente aproveita logo e aproveita esse resumo todo aí. Então vamos lá, né? Aqui a gente parou na primeira, né? Primeira compreensão numérica. Agora vamos ver o material de vocês. No material, tá exatamente o que eu falei. Ó. Vamos lá, material, aqui, ó, pronto. Competência 1. Tá tudo descritozinho bonitinho aqui, ó. Identificar padrões numéricos, ó. Ou princípios de contagem, que eu acabei de falar.
Então, eu vou fazer aqui um resumo aqui no quadro, para vocês verem o que é necessário. Então, vamos lá. A gente falou em... geralmente, quando a gente trabalha com conjunto dos números reais, a gente usa conceitos mais propriamente dos números reais, certo? Então, o principal conjunto vai ser esse aqui, ó, conjunto dos números reais. E a partir daí, a gente pode fazer as contagens. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, a gente tem um conjunto aqui, e eu tenho 1, 2, 3 e 4. E eu tenho que selecionar, ó, selecione dois números. Eu quero selecionar dois números aqui. Aí a pergunta, quando eu falar alguma coisa a respeito de sortear, selecionar, fazer alguma coisa assim, a primeira coisa que eu pergunto é, a ordem, ela vai importar? Por exemplo, vamos supor que eu sorteei o primeiro número aqui e saiu o número 2. E depois saiu o número 4, por exemplo. Em outro sorteio, eu sorteei o número 4 primeiro e o 2 saiu o segundo. Ó. Aí a pergunta é, será que isso aqui é a mesma coisa? Será que a ordem aqui vai importar ou não vai importar? Então, se a ordem importar, por exemplo, ó, primeiro vem o 2, ó, e aqui primeiro vem o 4, isso aqui é que a gente chama de arranjo. Eu estou arranjando os números, certo? E para calcular um arranjo, a gente vai fazer a formulazinha aqui do arranjo. Ó. Arranjo, NPAP vai ser ó, N fatorial e N menos P fatorial. Quem são esse valor de N aqui, ó? É o total do número de elementos do conjunto, certo? E esse Pzinho aqui, ó, é o número de permutações, é o número de seleção que eu tenho, ó. Então, o que é o número de seleção? Então, por exemplo, se eu fosse usar esse conjunto aqui, ó, e eu dissesse, a ordem importa. Ordem importa. Se a ordem importar, eu vou usar um arranjo. Então, vai ficar arranjo, ó, A. N é o número de elementos que eu tenho, ó. Então, eu vou ter 4 elementos no conjunto, ó, 4. E eu vou estar selecionando quanto? A cada 2, ó. Então, cada sorteio eu vou selecionar sempre dois elementos. Então, aqui vai ser ó, o primeiro fatorial em cima, ó, 4 fatorial em cima, sobre n menos p fatorial. Então, aqui, ó, é 4 menos 2, ó, que é a diferençazinha aqui dos dois valores. Então, vai ficar 4 fatorial sobre 2 fatorial. Então, vai ficar ó, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Ó. Por quê? Eu abrindo um fatorial desse, eu estou dizendo o seguinte, ó, multiplique do 4 até chegar em 1. Então, ó, poderia ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Só que como eu já tenho 2 aqui embaixo, eu posso simplificar, para ficar mais fácil de vocês calcularem. E aqui ficaria só o 3 vezes 4, ó, que daria 12. Então, se eu estou aqui com 4 elementos e eu tenho que fazer seleções a cada 2, por exemplo, eu posso, sabendo que a ordem ela vai importar, ou seja, 2, 4 é diferente de 4, 2, eu vou ter, no máximo, 12 possibilidades de sorteio para esse conjunto aqui. Certo? Por quê? Porque o arranjo vai ser de 4, 2 a 2. Certo? Então, esse é o conceito de arranjo. Tem uma questão parecida na lista, vocês vão ver direitinho, que a resposta vai ser exatamente baseada nisso aí que eu acabei de comentar. Vamos imaginar agora que a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu posso dizer que isso aqui são iguais. Ó. 4, 2 é igual a 2, 4. E nesse caso aqui, como a ordem não importa, eu vou usar uma coisa chamada de combinação. Ó. Combinação. Para calcular a combinação, a gente tem o seguinte, ó, combinação de NPAP é o mesmo esquema. N fatorial, P fatorial e N menos P fatorial. Porque o que é que muda? A gente já sabia que isso aqui já tinha no arranjo, a gente só tem esse P fatorial adicional aqui embaixo. Por quê? Esse P fatorial aqui é para tirar as repetições. No caso, por exemplo, isso aqui seria uma repetição. Como isso aqui é uma repetição, eu posso juntar num único elemento só. Só tem 2, 4. Então, 2, 4 aqui, ou 4, 2 vai ser a mesma coisa. Então, esse P fatorial aqui é para tirar as repetidas. Então, vamos lá. Se eu quiser combinar 4 elementos, ó, 2 a 2, vai ser 4 fatorial, 2 fatorial, e 4 menos 2, ó, 2 fatorial. Você percebe agora que a gente tinha a mesma coisa de antes, só que agora eu tenho mais um 2 fatorial embaixo para tirar as repetições. Então, vai ficar o 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre... Eu já tenho 2 fatorial aqui, então eu deixo ele aqui embaixo. E vou abrir esse outro, ó, 2 vezes 1, porque eu fechei o fatorial. Então, posso cortar isso aqui com isso aqui, ó. 3 vezes 4 vai dar 12, e 1 vezes 2 vai dar 2, ó.
Então, 12 dividido por 2 vai me dar 6, ó. Você percebe que o que era 12 antes, ó, se fosse no arranjo, a gente caiu para 6. Então, agora a gente sabe exatamente o quê? Que combinação é para retirar as repetições. Se eu não quero nada repetido, eu uso combinação. Se eu quero repetição, eu posso usar arranjo. Certo? Então, essa aí é basicamente a diferençazinha dos dois. Outra coisa também que está aí contendo na questão, lembre-se lá da aula de PA. Você vai ter que calcular as coisas. Por exemplo, eu quero calcular um conjunto. Então, ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, ou a soma. A soma vai ser ó, o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Então, a gente tem exatamente aí duas formas aí de calcular para uma PA. Então, geralmente, se vier a questão do Enem, ou vai usar essa fórmula de cima, ou essa de baixo, ou vai usar as duas. O exemplo foi aquela da parte do arroz, né? Que quem acompanha a última aula, a gente viu lá a produção de arroz, a gente tem que achar qual era o valor no último ano do arroz, que a gente não tinha na tabela, e tem que somar os 10 anos, ó. A soma de 10 elementos a gente calculando por essa fórmula aqui fica bem mais simples, certo? E engatado a isso aí, a gente tem o esquema de juros, que a gente viu também. Que juros é J é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, se ele for simples, certo? Então, isso aqui é para quando ele for simples. E montante vai ser igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, se ele for composto. Certo? Então, acoplado à sequência, a gente tem os juros. Por quê? Porque juros também são compensações constantes. Lembrando que isso aqui, a compensação ela vai ser mensal, calculada uma vez apenas, e aqui eu calculo em cima do montante. Ó. Então, a cada acréscimo, eu estou recalculando todas as coisas aí. Certo? Então, é isso aí o que está contendo no material de vocês. Ó. Vou botar aqui, vou mostrar de novo a tela. Então, esse material, minha gente, é bem rico mesmo em questão de conhecimento, certo? Tem muita coisa que vocês podem explorar aí. Então, a primeira questão aqui que eu coloquei para vocês é uma questãozinha simples, que é para calcular qual é o filtro mais eficiente, certo? Tá bem simples também essa questão, eu quero que vocês façam depois. Claro que aqui não vai dar tempo de fazer tudo. Tem uma questão aqui, ó, de análise combinatória, ó, combinação ou arranjo, você vai usar, ó, para resolver aqui a questão. E uma dica que eu dou é o seguinte, ó, quando você lê uma questão que envolve basicamente a seleção, ó, aqui fala que a empresa dispõe, ó, de 13 funcionários para 4 setores, ó, de uma empresa. Então, vou ter o setor A, B, C, D, e vou ter 13 funcionários. Aí diz assim, ó, considerando-se que a demanda de cada setor constatou-se que a melhor distribuição de técnicos seria 3 para o setor A, 4 para o setor B, 2 para o C e 4 para D. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma seleção. Eu estou fazendo umas escolhas. Então, quando eu estou fazendo essas escolhas, eu vou usar o quê? Arranjo ou combinação. Aí a pergunta que vai matar a questão é essa aqui, ó. A quantidade de formas distintas de realizar a distribuição dos técnicos é qual? Então, ó, se eu quero saber qual é a quantidade de formas distintas, então eu estou diferindo. Então, existe diferença. Então, aí a ordem importa. Se eu colocar 4 para um canto, não é o mesmo 4 que eu vou colocar para o outro. Então, se de cara aí a ordem não importa, seria uma combinação. Mas como aí a ordem importa, eu estou querendo calcular as formas distintas, eu vou usar o conceito de arranjo. Aí vocês vão ver qual é dessas três aqui, ó, letra A, letra B, letra C, que vai ser a resposta da minha questão. Certo? Mas é bem simples isso aqui, ó. Você pega 13. Tem que selecionar 3 para o primeiro, ó. Então vai ser arranjo de 13, 3 a 3, né? Ali é a resposta já, ó. Depois, o que é que eu faço? Dos 13, eu já escolhi 3, então vai sobrar 10. Dos 10, eu tenho que selecionar quanto? Tem que selecionar 4. Depois, dos 10 eu tiro 4, fica 6. Dos 6 eu tenho que selecionar 2, ó. Dos 6 que eu selecionei, ficou 4. Ó. E aqui termina com 4 para o setor D. Então, eu consigo montar aí qual é a resposta da questão. Bem simples. Aqui eu tenho uma de combinação, como fosse as placas de um carro. Ó. Você tem a placa do carro formada por 3 letras, seguida de 4 algarismos, e eu quero saber quantas placas eu posso formar. Certo? Também é bem simples. Aqui tem aquela questão dos postes que eu comentei, né? Na outra aula. Fica aí como vocês revisarem também novamente. A gente tem uma praça que é iluminada e tem que colocar vários postes, até um certo tamanho aí. E cada poste lá, que quando for implantado, vai custar R$ 8.000. E quer saber qual é o valor final. Então fica aí como uma questão de revisão para vocês. Na segunda, a gente tem a parte de geometria. Ó. Geometria, como a gente firmou, né? A gente tem, ó,
Geometria plana, que é a parte de perímetros e áreas, ó. Geometria espacial, que é áreas e volumes, e geometria analítica, que é ponto, reta e circunferência. E até mesmo as cônicas. Não cai muito as cônicas, não, mas é importante vocês saberem e ficarem por dentro do conteúdo. E aqui tem as coisinhas básicas, ó. Por exemplo, o que é que vai pedir de geometria plana? Ah, pode cair triângulos, semelhança, relações métricas e trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente, pode cair aí também. Quadriláteros, é um quadrado, um retângulo, um losango, um paralelogramo. E os polígonos regulares, né? Que a gente tem aí, que é o pentágono, o hexágono, o octógono e por aí vai. E suas áreas, né? Então, para cada figura tem um nome, como eu falei na aula passada, e vai ter um cálculo de área. E na geometria espacial também a gente tem os poliedros, ó, tem as projeções ortogonais, geralmente sempre tem alguma projeção ortogonal no Enem. Temos os prismas, né, que é a parte dos quadriláteros, né, que a gente tem as bases. Temos as pirâmides, né, que ela não tem uma base, ela tem um bico. Temos o tronco de pirâmide também, ó, temos o cilindro, temos o tronco de cone e a esfera. Então são figuras que vocês têm que estar atentos a saber quem é a figura, como calcular a área e o volume de cada uma delas e ver aquela tabelazinha que eu fiz para vocês aí. Ah, se for corpos que não afinam em cima, eu tenho essas duas fórmulas aqui. Corpos que afinam em cima, eu tenho mais duas fórmulas. Ah, se o corpo for circular, que no caso é a esfera, eu vou ter mais duas fórmulas. Certo? E vocês vão ter que aplicar nas questões aí, ó. Tem alguma questão aí, ó? Vou dar logo uma dica aqui. Uma figura aqui é muito complexa, né? De você calcular essa área. Geralmente está pedindo essa área no final das contas. Mas se você dividir essa figura aqui no meio, ó, você traça uma linha aqui, ó. Do A para o D. Deixa eu ver se eu consigo traçar uma linha aqui. Pra vocês visualizarem quando cai uma questão assim, ó. Se eu traçar uma linha aqui, ó, mal feita, mais uma linha. Agora eu sei que aqui em cima eu tenho um trapézio, ó. Eu tenho uma base menor aqui em cima, tenho uma base maior aqui embaixo e vou ter uma altura. Certo? Então, e a parte de baixo eu tenho um triângulo, ó. Então, o que era um pentágono aqui, porque tem 5 lados, que era complexo de calcular a área, eu simplifiquei ela e dividi ela em duas, ó. E ficou a parte de um trapézio, a gente sabe a área de um trapézio, está lá na postinha de vocês. E aqui eu tenho a área de um triângulo normal, que é base vezes altura, eu vou dividir por 2. E no final eu vou ter que somar as duas áreas, certo? Então, isso aí é uma questão bem simples de você calcular a área, ó. Eu quero a área em metro quadrado. Preste muita atenção nisso. Todas as questões do Enem de matemática, leia atentamente o início e o final. Porque, cuidado, às vezes o crucial da questão está no final, porque ele pede uma transformação que você ainda não tinha feito. Como aqui está tudo em metro, está tudo tranquilo. Ó. Todas as medidas estão em metros, não precisa se preocupar com cálculo e outra coisa. Aqui tem outro exemplo também, ó, que é de umas taças, para você calcular o volume da taça. Eu tenho uma taça aqui que é uma semisfera, né? Que tem apenas um hemisfério. E aqui eu tenho um cone, certo? É um cone deitado. E eu quero calcular qual é essa alturazinha aqui do líquido. Porque diz que numa festa aí tem esses dois tipos de taças. Só que essas taças aqui quebraram, essas primeiras aqui, e foram substituídas por essa em forma de cone. Só que eles têm que ter o mesmo líquido dentro. Então eu quero saber qual é a altura aqui, ó, no cone, para ter o mesmo líquido aqui da semisfera. Então vamos lá para o slide novamente. No slide também tem algumas resoluções também, ó. Tem a primeira, tem a segunda. Aqui tem um esquemazinho, ó, para vocês identificarem depois, ó. Se AB e BA conserva ou altera, né? A ordem importa ou não importa? Se a ordem importa, eu vou usar arranjo. Ou seja, está alterando a ordem. Se a ordem não importar, eu estou conservando a ordem. Então, eu vou usar uma combinação. E aqui está as duas formulazinhas que eu falei para vocês. Aqui está o exemplo, ó. A questão resolvida também para vocês olharem depois. Aqui está das placas também resolvidas, ó. É bem simples essa das placas, é só montar um esquemazinho e fazer as suas possibilidades para cada algarismo. Como eu falei, ó, tem a fórmula do enésimo termo. Tem a questão resolvida aqui, ó, da prefeitura. Geometria, como eu falei, ó, tem a parte de geometria plana. A gente tem as figuras mais recorrentes aí, ó, que é o triângulo, essa primeira. Temos o trapézio e temos o círculo. Tem algumas figurinhas básicas aí. Aqui tem um resumo que eu falei, ó. Não afino em cima, eu tenho duas formulazinhas. Afino em cima, também tenho mais duas fórmulas. E os circulares também eu tenho duas fórmulas aí. Então, eu resumi a geometria espacial todinha em duas fórmulas. Na parte de trigonometria, a gente viu, né? A sigla,
que quer dizer, ó, seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o oposto sobre o adjacente. Tem a regra do raizão aqui, ó, sobre 2 para a gente calcular quem é o seno, o cosseno e a tangente de 0, 30, 45, 60 e 90. Tem a tabelinha aqui. E aqui tem um esquema mostrando quem é cateto e quem é hipotenusa no triângulo. E você observa o seguinte, toda vez que eu tiver um ângulo de 90 graus aqui, ó, sempre vou ter os catetos ligados a ele. Ó. E o que se opõe a esse ângulo de 90 graus é sempre chamado de hipotenusa. Tem um exemplo aqui que eu fiz adicional, ó, que é de uma lâmpada, para vocês calcularem também. Tem a resolução aqui para vocês analisarem. Que é para saber qual é o número de LEDs que uma lâmpada leva. Aqui tem a última aula que a gente também calculou, né? Que é a altura aí da faixa. Está explicado assim direitinho também. Agora a gente vai partir para a competência 3, que é as medidas de grandeza. Quando a gente fala em medida de grandeza, a gente tem que observar o seguinte. Ó. Nós temos os tipos de grandeza e as conversões de unidade. Nas conversões, a gente tem lá os prefixos. Ó. Quilo, hecto, deca, décimo, centimilho. Você apenas substitui aqui, por exemplo, se for metro, você coloca um Mzinho aqui, ó, fica quilômetro, aqui fica quilômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Cada casa que eu pular aqui vai valer 10. Ó. Se eu olhar para a direita, eu vou multiplicar. Se eu voltar para a esquerda, eu vou dividir. Então, ó, se eu quiser transformar de centímetro para metro, que o metro vai ficar aqui no meio, eu vou pular duas casas. Ó. Uma, duas para a esquerda. Se eu estou indo para a esquerda, eu vou dividir. Ó. Como eu pulei duas casas, eu vou dividir por 100. Eu tenho um valor em metros. Temos as escalas aí, ó. Que a escala é sempre a medida do modelo com a medida da realidade. E a escala é sempre a distância imaginária sobre a distância real. Certo? Toda vez que tiver alguma questão de escala assim, é para dizer que é tudo em centímetro, certo? Então, quer dizer que 1 centímetro no desenho me corresponde a 200 centímetros no mundo real. Você pode transformar desses centímetros aqui para quilômetro também, não tem problema nenhum. Lembrando sempre que no final tem que fazer uma regra de 3 para encontrar o valor final. Aqui tem um exemplo de uma questão que envolve a parte de computação, que é a parte da capacidade de dados, que você pode botar no dispositivo, seja ele um pendrive, seja ele um cartão de memória, e por aí vai. E a gente tem a parte das classificações. Ó. A gente tem o zettabyte, tem o pentabyte, tem o gigabyte, tem o megabyte, certo? Então tem aí uma questãozinha básica de vocês entenderem um pouco de armazenamento de dados em que se envolve a computação. Aqui está a resolução, ó. Vocês podem depois refazer também no caderno aí de vocês. E aí a gente tem a competência 4. Ela vai envolver as relações entre grandezas, que no caso seria a proporção direta, certo? Ou inversa. Direta, se as duas grandezas, se uma aumenta, a outra aumenta, ou se uma diminui, a outra diminui. Inversa, se uma aumenta, a outra diminui, ou se uma diminui, a outra aumenta. Regra 3 simples direta. É quando você faz aquela regra de 3 que todo mundo faz desde o fundamental. Inversa é quando você tem proporções invertidas. Regra 3 composta é quando você tem mais do que duas grandezas. Você tem 3, 4, 5, 6, até 20 grandezas. E temos a porcentagem aí para relatar. Então, a gente vai falar sobre porcentagem, né, que a gente já viu. A gente só está fazendo uma revisão aqui. A gente tem a porcentagem na taxa percentual e na taxa unitária equivalente. Nós temos lá os acréscimos, né? A gente viu que nem todo aumento em cima de um preço e o mesmo desconto em cima do preço vai ser iguais, ó. A gente vai ter sempre uma diferença no valor dos preços. E a gente tem as questõezinhas também aqui, ó. Uma empresa que fabrica videogame vendeu 4,8 milhões de unidades de um determinado produto, de seus consoles, durante o período de lançamento do aparelho. A empresa espera atingir 16,7 milhões de unidades vendidas em breve, superando a marca de seu principal concorrente com 14,95 milhões de unidades. Então você já imagina, ó, você tem uma variação de grandeza aí. Ó. Você tem 16,7 para 14,95. Então, estou comparando duas grandezas aí. Aí ele pergunta exatamente isso. Ó. Caso a empresa atinja sua expectativa de venda ela ultrapassará a quantidade de unidades vendidas por seu principal concorrente em quanto? Então, na hora que essa empresa aqui, ó, de 14,5 superar 16,7, vou precisar de quantos por cento aí para aumentar essa grandeza? Então, tá aqui, ó, a gente faz uma regrinha de 3, né? Você pode fazer uma regra de 3 ou pode fazer uma divisão. A gente calcula a diferença aqui, ó, de 16,7 para 14,98, que no caso aqui seria 1,75, ó, e vou colocar em cima do valor inicial, que é no caso o valor da empresa que ela tem que superar. Na hora que eu dividir, ó, o primeiro pelo segundo, eu vou ter essa taxa aqui, ó. E lembre-se,
Quando eu dividir dois valores e der uma parte decimal aqui, eu ainda vou ter que multiplicar por 100 para conseguir a taxa percentual. Então, quando eu multipliquei por 100 aqui, ela deslocou duas casas para a direita. Ó. Então, ficou 11,7%. Por cento, certo? Então, a gente vai dar uma voltadazinha aqui para o material. Ó. Tá especificando aqui também, ó, razões, escalas, unidades e conversão de unidades e notação científica. Escalas, ó, desenhos ou mapas, pode vir também. Conversões de unidades, se for um sistema métrico decimal que envolva áreas ou volumes, ou então medidas geométricas. Você pode ter áreas, volumes e etc. aí, para vocês calcularem. Então, tem uma questão de notação científica aqui para vocês. E tem o que mais aqui? Deixa eu ver. Tem a questão que eu comentei aqui, ó, da computação. Tem uma questãozinha básica aqui, ó, que é de uma maquete. É bem interessante que vocês tentem fazer ela, porque ela está relacionando aí uma proporção em volume, certo? Lembre-se, toda vez que eu estiver trabalhando com volume, qualquer transformação que eu faça vai ser de 1000 para cima, certo? Se for unidades básicas, é de 10. Se for áreas, é de 100. E se for de um volume, vai ser de 1000, porque vai ter 3 dimensões e cada dimensão vai valer 10. Sim, aí só continuando aqui, para fechar essa questão, a gente tem que ter um reservatório no condomínio. Esse reservatório tem que ser enchido completamente para abastecer algumas famílias aí, né? Acho que se eu não me engano, 12 famílias. Aí quer saber qual é a quantidade de dias para esse reservatório conseguir abastecer todas essas famílias aí. Então a gente tem uma estimativa aí de uma porcentagem também. Então é uma questão que envolve escala, geometria, na parte de volume, e de escala, no caso seria a proporção entre a maquetezinha que é desenhada e o tamanho real. Certo? E aí vou ter uma divisão no final para saber quantos dias vai ser necessário para abastecimento aí. A 4, como eu falei, ó, é você construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade. É justamente o que eu estou falando para vocês, é saber se uma grandeza aumenta ou se outra diminui, ou se uma diminui e a outra aumenta, certo? Então aí não tem muito problema aí, é para vocês analisarem. E por fim a porcentagem, né? A gente sempre tem uma questãozinha de porcentagem para a gente calcular aí. Tem uma questãozinha aqui, ó, na questão 10 é uma questão de regra de 3, para vocês fazerem, certo? Vocês montam direitinho lá a tabela. Vocês vão fazer assim, ó. Vou dar uma dica aqui para vocês. Qualquer questão de regra de 3, você vai fazer uma tabela. Você vai fazer, por exemplo, ó, fazer uma tabelazinha aqui. Aí coloca ó, grandeza 1, grandeza 2 e grandeza 3. Aí vai colocar os valores, ó. Vamos supor aqui seria 10, aqui 5, e aqui 4. Aqui vamos supor que baixa para 8, aqui fica 6 e aqui bota um X. Aí você vai ter que fazer depois uma análise. Ah, se eu comparar essa grandeza aqui, ó, com a setinha para cima, com essa aqui, será que ela vai seguir o mesmo sentido? Se prosseguir o mesmo sentido, beleza. Se ela seguir o sentido contrário, quando eu for montar a expressão aqui embaixo, eu vou inverter o valor aqui das frações, certo? E se ela seguir o mesmo caminho da grandeza principal, a gente permanece do jeito que está. Então, vamos supor que o caso fosse isso aqui, ó, a gente ia fazer o seguinte. 4 sobre x ia ficar 10 sobre 8 vezes. Como essa aqui está com um invertido, ó, a gente, em vez de colocar 5 sobre 6, vai ficar 6 sobre 5. Ó. E aqui você faz os cálculos aí simplificando e reduzindo aí. Então vai ficar uma coisa bem simples aqui. O negócio é só analisar aqui para saber quem é proporcional e quem é inversão de proporcional. Tem outra regrinha também que eu falei para vocês da parte do processo e produto, ó, que é aquela regrinha que vocês colocam os números numa coisa cruzada, ó, duas linhas cruzadas. Ó. Você vai multiplicar tudo que tiver nessa primeira linha aqui, ó, e igualando a multiplicação da segunda linha. Ó. Aí, nesse caso aqui, não precisa você colocar setinhas. Porém, se você errar quem é o meu produto final, certo? Que o importante aqui é o meu produto. Se você não souber escolher o produto, você termina errando a questão, certo? É uma maneira mais fácil? É, mas porém existe mais uma probabilidade maior de erro por conta de você ter que acertar quem é o produto. Aqui tem uma porcentagem também, ó, que foi a da empresa que eu acabei de comentar, certo? E aqui a gente tem a questão da parte de funções. Quando a gente fala em funções, ó, vou colocar aqui para vocês na tela, ver se tem alguma pergunta aqui. Não, por enquanto nenhuma. Quando a gente tiver aqui na tela, a gente vai ver o seguinte, ó. A gente tem essa aqui.
Outra questão que eu coloquei aqui para vocês, ó, que é aquela questão lá da porcentagem, em várias etapas. Você pode calcular de uma vez só ou por etapas. Vocês podem revisar também depois. E aqui temos a álgebra, que é a competência número 5. No caso, a gente tem as funções de primeiro grau, função de segundo grau, função exponencial, função logarítmica, equações e inequações e funções trigonométricas. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. Aqui eu coloquei um mapa mental, resumindo aí o que seria uma função do primeiro grau, certo? Detalhe, quando for uma função do primeiro grau, você vai botar sempre valores, você vai escolher os valores aí. O gráfico, ele é sempre uma reta, e as coordenadas sempre vai ter o quê? Um eixo X e um eixo Y. Se for para traçar alguma função a partir de um gráfico, ou de um gráfico para pegar uma função, você vai sempre precisar de apenas 2 pontos. E quando pegar esses 2 pontos, você pode montar qualquer função a partir deles. Certo? Então, fica atento a isso. Se tiver algum gráfico de linha reta na prova e for para pedir uma estimativa no próximo ano, por exemplo, ou de alguma aproximação para aquela linha, lembre-se que você pode usar a função do primeiro grau. Você basta pegar 2 pontos lá do gráfico, 2 pontos de x, 2 pontos de y, e pode montar um sistema e achar quem é aquela função. Ela pode ser crescente ou decrescente, né? A gente já viu que é o coeficiente A que vai determinar isso. Se ele for positivo, ela é crescente. Se for negativo, ela é decrescente. E o ponto B é um ponto que a gente ganha, que eu digo que é um ponto ganho, por conta que ele vai cruzar o eixo do Y. Então, ó, a gente pode fazer até uma observaçãozinha aqui, ó. Pra vocês anotarem aí. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Ó, por exemplo, lembre-se, né? Primeiro grau é uma reta. Então, ó, se for a função afim, f de x igual a x2 mais b com a diferente de zero, o gráfico vai ser assim. Vamos supor assim. Vou fazer uma reta aqui. Ou o gráfico vai ser assim. No caso aqui, ele vai ser decrescente. Aí você vai perceber o seguinte. O A aqui, ele vai dizer ó, se ele é positivo ou negativo. No caso aqui, como a abertura está para o lado esquerdo, aliás, lado direito de vocês, né? Esquerdo meu, ele é o A maior que zero. Então, é uma função decrescente. No caso 2 aqui, ó, ele está aberto para a minha direita, no caso é a sua esquerda. Então, aqui o gráfico vai ser o quê? Decrescente, ó. Y menor do que zero. E esse valor de B aqui, ó, se ele for positivo, ele vai cortar justamente aqui em cima, ó, o valorzinho de B. Se ele for negativo, ele vai cortar abaixo dos eixos. Certo? Se for do segundo grau, o que é que muda? F de x é igual a x2 mais bx mais c, com A diferente de zero também. Aí aqui a gente só tem 2 casos, ó. A gente tem um gráfico com a parte com a boca para cima, ó. Ou gráfico com a boca para baixo. No caso aqui é uma reta, aqui seria uma parábola. Nesse caso aqui, o A é maior que zero, ó, a carinha é feliz, você tem uma carinha feliz. E o A menor que zero, você tem uma carinha triste. E no bico aqui, ó, no ponto aqui, máximo mínimo da parábola, a gente tem a coisa chamada de vértice. E se quer uma coisa que fala em maximização ou minimização, você vai usar justamente o vértice. Ó. O vértice vai ser quem? Vai ser menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Ou seja, aqui vai ser o x do vértice. Se a questão do Enem vier pedindo alguma coisa do eixo do x, ó, do vértice, você vai calcular para x aqui, ó. Ou seja, uma coisa mínima. E se for para y no vértice, a gente pode calcular uma coisa máxima. Certo? Então, por exemplo, se a gente pedir na questão, determine o número máximo de bactérias numa estufa segundo o modelo exponencial, ou modelo da função quadrática. Aí você já sabe, se eu quero o número de bactérias por tempo, e aqui eu estou usando uma função de segundo grau, com o grau 2 aqui, ó, eu vou direto para essa fórmula aqui, ó, e posso calcular o valor máximo usando ela. Você vai pegar os parâmetros aqui, ó, do delta, que é b ao quadrado menos 4ac, pega os valores que tem aqui em cima, ó, e substitui, você tem o valor da minha função. Certo? Aí aqui, o que é que muda? Aqui a gente tem um C. Esse C vai dizer onde é que a função corta aqui, ó. Se o C for positivo, é para cima. Se o C for negativo, ele é para baixo. É o mesmo esquema, só vai mudar o número dos coeficientes. Aqui eu tenho AB, aqui eu tenho A, B e C. Aqui AB importa, aqui A e C importa. O B, ele é neutro aqui por enquanto. Certo? Então, fica aí a dica. Se vier a coisa de maximização ou minimização na prova do Enem, a gente sabe que a gente vai calcular utilizando o delta, aliás, o vértice, né, da função do segundo grau. Então, vamos lá.
aqui a gente já tem o seguinte, ó, na função quadrada, como eu falei, tem um outro gráfico aí que eu fiz, para vocês analisarem. Ó. A gente tem a forma fatorada, tem um vértice ali, ó, em cima, que eu acabei de falar para vocês, ó, a gente tem um b, menos b sobre 2a aqui, que é o x do vértice, e o y do vértice aqui, que é menos j sobre 4a. Aí a gente tem os gráficos aqui, ó, se o a for maior que zero, a carinha é feliz, se o a menor que zero, a carinha é triste. A gente tem a forma de Bhaskara aqui para resolver a equação, ó, que no caso é a forma do delta ou discriminante, e a forma do x1 e x2 aqui embaixo, ó, também. E a gente tem a bola das raízes, ó. Se o dado for menor do que zero, não existe raízes reais. Se o dado for igual a zero, duas raízes reais iguais, ou seja, vão existir duplicidade. E se o dado for maior que zero, vou ter duas raízes reais distintas, ou seja, o x linha vai ser diferente do x linha. Aqui tem uma questão bem simples, ó, para vocês analisarem como é que cai uma questão de função no Enem. Então vamos tentar resolver ela aqui para a gente ver como é esse contexto. Um grupo de turistas, ao chegar em uma cidade brasileira, resolveu alugar um carro para se locomover de um lugar para outro. Ao fazer uma pesquisa, os turistas verificaram que uma locadora cobra um valor fixo de R$ 120 por cada veículo, mais uma multa de 10% por dia de atraso. Olha, você já imagina, a gente tem uma parte fixa, já de cara, já disse que tem uma parte fixa. Então já vou selecionar uma função do primeiro grau. E qual é a parte variável? Essa multazinha aí, ó, de 10% por dia de atraso. Então a variação em cima do quê? Dos dias de atraso. Então só com essa frase aí, eu já sei que é uma função do primeiro grau. Algo que diz, ó. Ao chegar a determinada localidade com o carro alugado dessa empresa, perceberam que não conseguiriam devolver o veículo no prazo acordado, por conta de um período de chuva, que não os permitia voltar à estrada. Como não sabiam quantos dias iriam atrasar a entrega, os turistas resolveram fazer uma previsão de quanto gastaram pelo carro, montando uma representação matemática, ou seja, uma função do valor de M de D, ó, que no caso é o f de x, que a gente quer calcular aí, a ser paga a locadora. Então, assim, considerando D a distância da quantidade de dias, qual é a expressão que se encontra pelo grupo de turistas? Então, ó, se eu quiser chegar para o turista e dizer, ó, tua dívida aqui com a concessionária, que aluga carro, no caso, vai ser qual dessas aí? Aí você imagina, a gente tem que ter uma parte fixa e outra variável. Então, vamos aqui para a apostila para a gente tentar fazer essa questão. Aqui, ó, cadê? Aqui. Eu sei que ele vai pagar quanto? 120, ó. R$ 120 por cada veículo. Então, como eu quero alocar um veículo, então, de cara eu já paguei 120, esse é o valor fixo. Aí, por exemplo, se eu atrasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ou até um mês, vou ter que pagar por dia 10% do valor por dia de atraso. Mas esse valor aqui é em cima de quê? Esse 10% é em cima dos 120, ó. E quanto é 10% de 120? Você pega 120 e divide por 100 aqui, né? Ó. Porque aqui vai ficar 10 sobre 100, porque eu tenho uma porcentagem. Então, vou ter aqui, ó. Se eu cortar um zero em cima, um zero embaixo, vai ficar um décimo, ó. Então, se eu pegar 120 e multiplicar por um décimo, eu posso cortar um zero aqui, ó. Porque esses dois zeros aqui são irrelevantes, que o valor inteiro é 120. Então, 120 dividido por 10 vai dar 12. Então, ó, vai ser R$ 120 pela locação inicial do carro, mais R$ 12 por dia de atraso, porque é 10% do valor que eu tinha antes. Então, aqui, ó, o único valor que a gente tem 120, ó, mais R$ 12 vezes o dia de atraso é a letra C, ó. Então, você vê que não precisou calcular muita coisa, mas bastou um entendimentozinho básico do que era a função e como calcular isso. Então, o Enem não cobra tudo, ele cobra detalhes. Ele quer que você esteja atento aos detalhes. Você pode saber de tudo, mas na hora ele só quer saber quais são os detalhes que você entendeu realmente para resolver a questão. Ó, tem a questão número 13 aqui também, ó, que fala em maximização aqui, ó, ou temperatura máxima, ó, temperatura máxima. Então, eu já sei que eu vou usar o quê? Uma função do segundo grau. Então, tem aqui a função, ó. É bom que já deu a função também. Se eu quero a função, eu tenho que calcular qual o valor aqui, ó, dessa temperatura. Então, se eu quero o valor da temperatura e eu quero máxima, eu vou usar o quê? O y no vértice, ó, que vai ser menos o valor do delta sobre 4A. Então, eu vou ter que calcular esse valor aqui. Quando eu achar esse valor, eu vou ver em qual classificação aqui está essa temperatura, ó. E a resposta, por exemplo, se der um valor de 20, 20 está aqui, ó, entre 17 e 30. Então, a resposta seria média. Se der um valor 40, o 40 vai estar aqui, ó, entre 30 e 43, vai ser alta.
Se der, por exemplo, 50, 50 é maior que 43, então a resposta vai ser muito alta. Então você pega o contexto, que é o texto aqui em si, identifica o que, é que você vai precisar na questão, certo? Vou precisar calcular o quê? Aí você vai ter que ler. Aqui calcular a temperatura máxima. Beleza. Como eu tenho uma coisa máxima e já foi me dada uma função do segundo grau, e aqui o A é negativo, ó, tem um sinal de menos aqui, eu tenho algo mais ou menos assim, ó. Você vai ter um gráfico mais simples aí, dessa forma aqui, ó. A parábola tem a concavidade voltada para baixo. Então, eu vou ter um ponto máximo aqui, ó. E esse ponto máximo aqui vai ser justamente o valor da temperatura máxima da estufa aí do estudante. E eu posso calcular isso através desse valor aqui, ó, que é o valor do y do vértice, que é o menos delta sobre 4a. Certo? Então, quando eu achar esse valor aqui, eu consigo montar. Então, a função do logaritmo aqui, acho que a gente resolveu numa aula aí, que eu teria um tempinho, acho, se não me engano, para fazer ela. É uma questão que envolve basicamente apenas o conceito de logaritmo. O logaritmo é um expoente. E esse expoente tem que ficar na mesma base. Eu só consigo montar a mesma base se ele tiver nas mesmas condições. Então, a gente vai fazer essa questão aqui, a questão número 15, no quadro. Vocês visualizaram o que a gente precisa para fazer essa questão. Não é difícil não, certo? Foi uma das questões mais fáceis que já caiu a respeito de logaritmo. Então, diz assim, ó. Charles Richard e Beto Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro abaixo mostra a escala de magnitude do valor, o MDS, que é a magnitude, né, do terremoto, que é utilizada para descrever. Então, a gente tem, ó, se a magnitude for entre 0 e 3,9 é pequena a magnitude, se a magnitude tiver entre 4 e 4,9 é ligeira, entre 5 e 5,9 é moderada, entre 6 e 9,9 é grande, e se for maior que 10, ela é extrema. E aí, eu dei uma fórmula aqui, ó. Para se calcular a magnitude real, usa-se a fórmula. Então, a gente tem, ó, MDS, vou falar aqui, ó, MDS vai ser igual a 3,3 mais o log de AF. Aí vocês veem, professor, já complicou aqui a situação. O que é que eu posso fazer? Aí vem aí, ó. Em que A significa amplitude. Então, esse Azinho aqui quer dizer que é amplitude, ó. Aí você vai lá na prova e coloca, ó, amplitude. E esse F quer dizer o quê? Ó? F representa a frequência da onda. Então, aqui é a frequência da onda em Hertz. Ou seja, é o quanto ela oscila. Aí diz, ó, ocorre um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e a frequência de 2 Hz. Então, basicamente, aqui eu vou substituir esses valores. Ó. MDS vai ser igual a 3,3 mais o log de 2.000, né, que é o valor da amplitude, e 0,2, que é o valor da frequência. Certo? Então, basicamente, já fiz isso. E em algum momento, ó, eu vou utilizar 0,3 para log de 2. Ó. O log de 2 é igual a 0,3, caso eu precise de calcular esse valor aí. E a pergunta é, ó, como é que eu classifico esse terremoto? Então, você vai observar o seguinte, ó. Você vai ver aqui que a gente tem o seguinte. A gente tem que simplificar isso aqui, né? Para tentar achar qual é essa magnitude. Então, ó, MDS, que é o que eu quero, vai ser 3,3, ó, mais o log de quanto? Aí aqui eu vou ter que fazer uma transformaçãozinha, ó. Eu tenho 2.000 vezes 0,2. Para tirar esse 0,2 aqui, eu posso pegar um zero aqui, ó. Então, aqui vai ficar 200. Eu peguei 10, né? Emprestado. E vou multiplicar esse 0,2 aqui. Então, aqui vai ficar 2, ó. E 12 vezes 2 vai dar 400, ó. Então, o meu maior desafio agora é desmembrar quem é o log de 400. Certo? Então, a gente pode simplificar aqui, ó. A gente pode botar isso aqui para baixo, depois. E aqui a gente pode calcular quem é esse log de 400, ó. Log de 400. E o único dado que eu tenho, ó, é que é o log de 2. Aí você pode fazer o seguinte, 400 ele pode ser simplificado de que maneira? O log 400 é uma coisa do log de 4 vezes 100, ó. Certo? Vamos explicar isso aí. O log de 4 vezes 100 pode ser o log de 4 mais o log de 100, ó. O que é o log de 4? Aí vocês, 4 é 2 ao quadrado, ó. E 100 é 10 ao quadrado, ó. Então, vou ter o log de 2 ao quadrado mais o log de 10 ao quadrado. Olha isso. Aí aqui sim, ó. Quando tiver o log de uma potência, o valor vai descendo multiplicando. Então vai ficar 2 log de 2 mais 2 log de 10. Ó. Aí olha que coisa linda. Ó.
log de 2 foi dado na questão, ó, que é 0,3. Esse valor que eu já tenho que é 0,3, ó. E o log de 10, como ele está na mesma base, ó, porque aqui o log é decimal, o log 10 na mesma base vai ser 1. Então aqui vai ficar ó, 2 vezes 0,3 vai dar 0,6, mais 1, ó. Então aqui vai dar 1,6 como resultado. Aí eu venho aqui e coloco ó, 3,3 mais 1,6. Somando isso aqui vai dar 4,9, 4,9 de magnitude. Aí eu vou lá na tabela e vejo onde é que está 4,9, ó. 4,9, se olhar lá na tabelinha, a gente vai ter como resposta, 4,9 está aqui, ó. Ele vai estar como se fosse ligeiro, certo? Então aí a classificação seria classificação ligeira para o terremoto, certo? Então, questão do logaritmo, se der para vocês fazerem, pode fazer de boa. Se não, você deixa para o final, certo? Vai fazendo o básico aí, o feijão com arroz, que é o que vai importar para vocês na prova do Enem. Vamos voltar aqui. Cadê a questão? Já foi, já foi. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Sim, a função trigonométrica. Função trigonométrica, geralmente sempre é uma questão perdida, certo? Não é todo Enem que cai, não. Cai sempre um Enem sim, um Enem não. Um Enem sim, um Enem não. Mas o importante é saber o seguinte. A gente tem um fenômeno periódico, ou seja, ele se repete em ciclos, e a função que sempre cai no Enem é a função seno, que é justamente essa que vocês estão vendo aqui, ó. A função seno ela começa no zero, aí vai até o máximo aqui, que é 1, ó. Que no caso aqui é π sobre 2. Π sobre 2 na trigonometria quer dizer que é 90 graus. E π aqui é 180. Ó. Então quer dizer que ela é crescente, ó, nesse valor aqui em cima, e decrescente nesses dois valores aqui embaixo. Ó. E lembre-se, qualquer função trigonométrica ó, vai de 1 a menos 1. Ó. É o valor máximo e o valor mínimo. Então, se vier alguma questão falando, ó, valor máximo, o valor mínimo e tem uma função trigonométrica, você tem que colocar a calculadora para menos 1 e o valor para mais 1. Certo? Então, se você calcular para mais 1 e para menos 1, você consegue resolver a questão em menos tempo. Aqui tem os parâmetros da função. Ó. A gente tem o A, que quer dizer o eixo central, qual é o eixo que está fazendo aí a distribuição. O B, ele indica a amplitude, ó, o tamanho da onda. O M é o coeficiente do período. E o N aqui é o deslocamento, se ela vai para a direita ou para a esquerda. Então a gente tem um exemplo aí de uma questão. Só um momentinho aqui que eu estou respondendo. Beleza, certo, ok. Pronto. Então, a função trigonométrica aí, ó, ela traz uma questão corriqueira, que é uma questão que envolve uma roda gigante, ó, que é uma das mais conhecidas de Las Vegas, e a função que modela o movimento dessa roda gigante lá no solo ó, é uma função trigonométrica. Ó. Você está vendo aqui que ela se alterna, ó. Vai no zigue-zague, subindo e descendo. E ela quer saber justamente isso, ó. Qual é essa função aí, ó? Como é que eu monto essa função, sabendo dos parâmetros? Ao ver o seguinte, ó, nós vimos aqui nos parâmetros que primeiro vem o quê? O eixo central, ó, certo? Se não vier o eixo central, vem o contrário, vem a parte da amplitude. Então vamos olhar para a resposta. Na resposta vem primeiro o quê? A amplitude, ó. Primeiro a amplitude e finaliza com o eixo central, certo? Então a constante aqui seria o eixo central. De cara, se eu olhar para a questão aqui, ó, ela vai começar no ponto abaixo. Se ela começasse no ponto acima desse valor, seria uma função cosseno. Mas como ela começa no ponto abaixo e vai subindo, sempre é uma função seno. Então, de cara aqui, ó, eu já posso eliminar a letra B, ó, que tem a função cosseno, e a letra C, que tem a função cosseno. E essas duas aqui também não são por quê? Porque as duas envolvem cosseno. Ó. Então, nessa questão aí não precisa de função cosseno. Então, de cara, sem fazer uma conta, só analisando o começo da onda, a gente já sabe que a resposta certa é a letra A. Ó. Ora, por que a letra A? Aí a gente vai voltar aqui para a questão. Lembre-se, o primeiro é a amplitude. A amplitude é de onde ela saiu, onde ela chegou. Então, ela saiu do 88 e foi para 168. Então, ela aumentou quanto aqui, ó. Eu faço 168 menos 88 vai me dar o valor de 80. Então, ó, já tem 80 aqui, ó. Vou olhar direitinho aqui, ó. O 80 já vem acompanhando ela aqui. A função é sendo porque começa embaixo. E aqui, ó, o eixo é 88. Onde saiu esse 88? Aí você vai ver aqui, ó. É do ponto de partida, ó, do eixo.
Então, por exemplo, se for uma função normal zero, se ela começa aqui embaixo, lá seria o valor zero. E como é que ela começa aqui em cima, o valor final ele é 88. É o inicial porque ele começa aqui. Mas na função lá da resposta, ela está com o valor final aqui. Ó. Podia ser 88 mais 80 CNT. Daria no mesmo, certo? A ordem aqui não importava, não. A gente teria o mesmo valor. Na questão 6, a gente tem a questão de gráficos e tabelas. A gente tem as interpretações de gráficos e tabelas. Os tipos de gráfico que a gente já viu lá na parte de estatística. E a parte das variáveis. Ó. Se a variável ela é contínua, se é discreta, se é nominal, se é ordinal, se é qualitativa, se é quantitativa. Então, tudo isso aí está envolvendo a questão. Então, nas gráficas, a gente tem uma questãozinha básica aí para a gente resolver. Ó. O gráfico mostra a variação percentual do valor do Produto Interno Bruto PIB do Brasil por trimestre, em relação ao trimestre anterior. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre em que o Brasil teve o maior valor do PIB foi qual? Olha só isso. Deixa eu dar um zoom aqui, que eu vou ter que escrever aqui, rabiscar a questão. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Pronto, ele quer saber o seguinte, ó, qual foi o trimestre? Aqui, então vamos lá para a resposta para saber o que é que está pedindo. De acordo com o gráfico, no período considerado, o trimestre, ó, eu quero saber qual é os 3 meses seguidos, ó, em que o Brasil teve o maior valor do PIB. Aí você pode imaginar, estou analisando o gráfico, o valor do PIB é justamente essas bolinhas aqui. Aí você pode dizer, o maior valor do PIB está aqui, ó. 2,57, que é o maior valor que tenho aqui, seria o quê? Terceiro trimestre de 2009. Aí lá na resposta, você não tem, ó, terceiro trimestre de 2009, você tem terceiro trimestre de 2010. Vocês acham, professor, essa questão está errada? Não, essa questão aí, ela teve uma forte, uma forte, como é que se diz? Uma forte imprecisão no que ela estava querendo. Ela quer o seguinte, ela quer o maior valor do PIB no período considerado. Aí veja bem, só que para analisar essa questão do PIB, é interessante olhar o seguinte. Aqui o PIB começou em menos 1,92 e depois passou para 1,507. Ao verificar, aqui foi um crescimento negativo, né? E aqui houve um crescimento positivo. Beleza, tranquilo. Então, por enquanto, aqui, ó, não é esse o maior crescimento, ficamos com esse aqui. Porém, no próximo, ó, eu tenho 2,57. 2,57 é maior que 1,87. Aí você imagina o seguinte, é um valor maior? É. Mais o quê? Mas continuou crescendo, porque foi positivo. Então, o maior valor aqui, ó, do PIB, por enquanto, vai ser 2,57. Não pode ser mais 1,87. Aí agora vem a casca de banana, onde muita gente se enganou aqui, ó. O próximo valor que tem é 2,45. Claro, um valor menor do que esse aqui, mas um valor positivo. Então, o PIB vai estar sempre crescendo se o valor for positivo. Se aqui fosse um valor negativo, ó, menos 2,45, eu continuaria com 2,57, porque é um valor positivo. Mas como agora é um valor positivo 2,45, apesar de ser um valor menor, o PIB continuou crescendo. Por quê? Porque é um valor positivo também. Então, não pode ser esse aqui, ó. Eu continuo com esse. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Nesse caso aqui, o valor positivo é, então eu posso anular isso aqui anterior. Ó. Vamos para esse aqui, só um positivo é, então eu já posso anular o valor anterior. Aqui, também é um valor positivo. É muito pequeno? É, mas ela continua sendo positivo, então eu posso anular o valor anterior. Esse aqui é um valor positivo? É pequeno? Não, é um pouquinho maior, mas continua anulando esse aqui. E esse aqui no final, ó, 1,1 é o que é um valor maior, porém que também é positivo, posso eliminar o anterior. Então, eu fecho aqui como ó, primeiro trimestre de 2011. Então, tá aqui, ó, primeiro trimestre de 2011 seria a alternativa letra E de escola. Certo? Então, aí a gente fecha a questão da seguinte forma, né? Que aí o que importava para a gente não era o valor em si, era saber se o PIB era crescente ou decrescente. Se o valor fosse positivo, era crescente, independente se for um valor menor ou maior, e ele só seria menor se fosse negativo, porque ele não cresceu, ele decresceu. Certo? Aí foi uma das questões mais complicadas que eu já vi no Enem, que é nas gráficas, porque muita gente se enganou por conta dessa interpretação errada e teve os alunos dessa questão, ao lerem, né? Lerem e deduziram que era dessa forma. Antes de começar a última competência aqui, vai estar tudo isso também no slide, certo?
vocês visualizarem depois. Tá a resolução comentada, tá tudo bonitinho lá. Tem outra questão que é também nas gráficas, ó, pra vocês fazendo exercício aqui também de crescimento, ó, é um gráfico de pontos e linhas. Vocês vão ter que determinar aí qual é o valor que a gente vai associar. E aqui é a última competência, ó, que é a competência número 7, que é a competência de probabilidade e estatística. A gente já viu estatística, né? Que é a parte de medida central, que é a média, a moda e a mediana, e as medidas de dispersão, que no caso aqui seria a variância ou desvio padrão. Então vamos lá. A gente não viu probabilidade, então a gente vai ver um pouquinho de probabilidade agora, só para a gente complementar essa sétima e última competência. Então, probabilidade é justamente o número de eventos possíveis sobre o total. Que essa aí, probabilidade de E é o número de eventos do valor do espaço amostral sobre o total. Então, por exemplo, se eu tiver um dado, eu tenho 6 possibilidades de sair um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu quiser calcular assim, qual é a probabilidade de sair um número par do dado. Aí eu vou ver, ó, quantos valores pares eu tenho no dado. Eu tenho o valor 2, eu tenho o valor 4, eu tenho o valor 6. Então, eu tenho 3 valores, que é o que eu quero, de quantos possíveis? De 6. Então, qual é a probabilidade? 3 sobre 6. Ou, simplificando, tudo isso aí vai ser a probabilidade de 1 meio, ou de 50%. Então, eu tenho a probabilidade de 50% de calcular o valor de um valor par saindo do dado. O complemento, a gente tem o seguinte, que é o valor falso. Então, se eu tenho 50% para sair um valor par, eu tenho 50% para não sair o valor par. No caso, seria o valor ímpar. Se na questão do Enem vier a regra do E ou a regra do OU, por exemplo, eu quero uma coisa e outra, eu vou multiplicar as probabilidades. Se for uma coisa ou outra, eu vou somar as probabilidades. Certo? Tem uma questão aqui no slide que eu coloquei. Deixa eu ver se está no slide ainda. Ela é um pouquinho complexa a ponto de leitura, mas na parte da resolução, ela é bem simplesinha. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Vou voltar aqui embaixo. Competência 5, competência 6. Ah, do gráfico, beleza. Deixa eu saltar por aqui. Tá, ué. Tá aqui, a questão número 21. Deixa eu dar um zoom aqui nela. Vocês vão ver como é. Ó. O gerente de uma empresa sabe que 70% de seus funcionários são do sexo masculino e foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% dos homens e de 5% das mulheres. Selecionando ao acaso a ficha de cadastro de um dos funcionários, verificou-se que trata-se de um fumante. Então, qual é a probabilidade desse funcionário ser do sexo feminino? Olha isso. Uma questão do Enem de 2000, acho que 2016. Então, a gente vai fazer ela aqui no quadro para ver se fica melhor de vocês entenderem. Aí você sempre imagina o seguinte: quando eu estiver trabalhando com probabilidade, você vai ter que saber que o espaço amostral é 100%. Deixa eu ajeitar aqui. 100%. Então, quer dizer o seguinte: ó, de 100%, o que é que ele diz? Ó? O gerente da empresa verificou-se que 70% de seus funcionários são do sexo masculino. Então, de 100%, ó, 70 são do sexo masculino, ó, aqui, e 30 são do sexo feminino. Ó. Olha como a gente começa a desenhar a probabilidade. A gente tem 100% do total, e aí separou em 70% homens e 30% mulher. E foi informado de que a porcentagem de empregados fumantes nessa empresa é de 5% dos homens. Então, aqui, ó, 5% são homens fumantes. E no caso aqui, o complemento seria 65, né? M não fumantes. Já do lado das mulheres, ó, 5% das mulheres são fumantes. Então, aqui seria 5% feminino fumantes e 25% feminino não fumantes. Feminino fumantes e feminino não fumantes. Aí é o seguinte, ó. Ele fez uma ficha de cadastro e pegou uma aleatoriamente. E constatou que tratava de um fumante. Então, para calcular isso de fumante, ó, eu vou precisar do que eu quero, ó, que é o que eu quero, sobre o que eu tenho.
Aí você imagina o seguinte, ó, eu quero o quê? Eu quero a probabilidade de saber aí, né, qual é a probabilidade de ser do sexo feminino. Então, ó, eu vou olhar para a parte da parte feminina aqui, ó. Quantos por cento fumam? Aí eu vou olhar aqui. Eu tenho 5% apenas das mulheres que fumam. E eu tenho 5% dos homens que fumam. Então, foi fumante. Então, aqui o total vai ser quanto? 10%. Então, ó, o que eu tenho é 10%. E para a mulher que fuma, é 5 aqui, ó. 5%. E quanto é 5% de 10%? Aí você vai fazer o seguinte: 5% é 50 sobre 100 e 10% é 10 sobre 100, ó. Então, posso cortar esse 100 aqui com 100 aqui, ó. 5 dividido por 10 dá 0,5. Lembre-se, como eu estou multiplicando para achar uma porcentagem, vou multiplicar por 100, ó. Então, 100 vezes 5 vai dar 50 aqui, ó. Porque eu vou deslocar duas casas para a direita e vou encontrar 50%. Então, nesse caso aqui, a resposta seria a letra A. 50% dos funcionários são fumantes do sexo feminino. Certo? Então, a melhor forma de fazer uma questão de probabilidade é vocês montarem essa arvorazinha, ó. Então, você vai dividir os conjuntos, ó, e fica até mais fácil de você fazer uma análise mais simples. Certo? E por último aqui, a gente tem a parte de porcentagem, né? Estatística. A gente viu as medidas central, né? Que é a média aritmética. Exemplo para vocês, ó. A métrica aritmética ponderada, tem uns pesos, que é diferente. Tem uma moda e tem uma mediana. E a mediana pode ter o rol ímpar ou o rol par. Lembrando que toda vez que eu calcular a mediana, lembre-se disso, eu vou ter que ordenar os valores. Independente da posição que ele esteja, eu vou ter que ordená-los em ordem crescente ou decrescente. Certo? E vou ter que calcular qual é a mediana para cada um deles. Já para as medidas de dispersões, ó, que é a variância, vai importar para a gente é apenas o desvio padrão, que ele mostra o quanto regular é um conjunto. E a gente viu que quanto mais próximo o valor for de zero, mais regular é o conjunto. Quanto mais longe o valor for de zero, menos regular é o conjunto. Então, se alguma questão lá do Enem vier uma coisa falando sobre regularidade e vier média, moda, mediana, variância, desvio padrão, você esquece quase todas, só vai olhar apenas para o desvio. Se ele quer o mais regular, você pega o menor valor. Se ele quer o menos regular, você pega o maior valor. Aqui eu botei a questão dos carrinhos, né? Que a gente fez lá dos carrinhos. A gente fez aqui também, ó, essa questão aqui. A gente comenta da seguinte maneira, ó. A gente tem a quantidade aqui, ó, de pessoas, de clientes, e a faixa etária por idades. E eu, a partir dessa tabela aqui, eu vou ter que calcular quem é a média, a moda e a mediana. Como é que eu calculo a média? A média vai ser ponderada. Você vai fazer uma somatória de quê? Ó, 14 vezes 1, porque vai ser uma pessoa de 14 anos, aí vai ser quatro pessoas de 15 anos, ó, então vai ser mais 4 vezes 15, mais 6 vezes 16, mais 5 vezes 17, mais 2 vezes 18, mais 3 vezes 19, mais 0 vezes 20, mais 1 vezes 21 e mais 1 vezes 22. Certo? Então isso aí é para calcular a média. Para calcular a moda, você apenas olha aqui quem é maior aqui, ó. Quem é a maior frequência aqui, ó. O maior valor aqui de clientes aqui, ó, vai ser 6, ó. E a faixa etária vai ser de quanto? 16 anos, ó. Eu já tenho uma média na mão olhando apenas a tabela. E a mediana a gente vai ter que calcular aqui, colocando ele em ordem crescente ou decrescente, ó. Eu preciso saber qual é o número de clientes, ó. Então, vai ter 1, 5, 11, 16, 18, 21, 22, 23, ó. Vou ter 23. Então, vou ter que pegar o número 11 e o número 12, né? Que vai ter o do central, para achar quem é a minha mediana. Certo? Então, você vai ter que ordenar isso aqui e pegar quem é o 11º elemento ou o 12º. E aí você calcula a média e você qualifica aqui, né? Quem é maior e quem é menor, e vai achar o resultado. Eu já deixei prontinho aqui, ó. Pra vocês fazerem depois. Lembre-se, toda vez que tiver um conjunto de dados, eu vou ter que ordenar eles, ó, do menor para o maior, ou do maior para o menor, em ordem crescente ou decrescente. A gente tem a moda, que é 16, ó, como eu falei para vocês, e tem a média, ó. 1 vezes 14, 4 vezes 15. Então, vai ser o número de repetições vezes o valor da faixa etária. E depois eu vou calcular aqui, ó, quem é a minha mediana.
No caso aqui seria o 17º. No caso seria 17 anos a minha mediana. E aqui tem uma questão de desvio padrão, ó. O estilo que pode vir lá no Enem. Uma empresa realizou uma pesquisa envolvendo a durabilidade de um notebook. A pesquisa tinha como objetivo comparar aparelhos de 5 marcas distintas, para que fosse encontrada a marca mais confiável. Para tanto, foram coletados 100 aparelhos de cada marca. A variável analisada foi o tempo de funcionamento contínuo, mensurado em dias, sem ocorrência de qualquer defeito. A tabela a seguir resume o valor da pesquisa. Aí aqui eu tenho 5 marcas. Eu vou ter a média dos dias, ó, a moda dos dias, a mediana dos dias, ó. E aqui eu tenho o desvio padrão em dias. Tudo está em dias, certo? Aí a pergunta é, ó, considerando-se que a marca de maior confiabilidade seria aquela que possuísse o desempenho mais regular, olha só, mais regular, obtendo com base na dispersão relativa. Então, de cara, se só viesse aqui, ó, possuísse o desempenho mais regular. Quando eu falar mais regular, eu vou olhar apenas para o desvio padrão, ó. Eu podia pegar o menor valor aqui, ó. Seria a letra A. Eu pegaria o 108 aqui, seria a marca A, mais regular. Só que tem o seguinte, ó, obtendo-se com base na dispersão relativa. Dispersão relativa, também chamada de variância, é a média aritmética, certo? Então, vou ter que avaliar essa coluna aqui, ó, com essa coluna aqui. Eu sei que os dois menores aqui vai ser, ó, 108 e 110. Aí eu vou ver qual a média, ó. Qual a maior média aqui deles dois, ó, 480 ou 520. Aí eu vou ver que a maior média seria 520, ó. Então, a resposta seria a marca 3, por conta que ele quer com relação à média também. Ele quer o mais regular, aí eu vejo que é o mais regular. Os de menores valor, que no caso seria o 108 ou 110. Só que eu vou ter que comparar com a média. Quem tem a maior média? Vai ser o marca 1 ou a marca 3. Ó. Então, vou pegar a marca 3 porque ela tem uma maior durabilidade. Certo? Então, é assim que se resolve as questões de desvio padrão. Se só viesse aqui até o regular, seria a letra A. Como está aqui adicional com obtendo com base na dispersão relativa, seria a letra B. A letra C, né? No caso, seria a marca número 3. Vamos lá, algumas dicas. Certo? Então, o conteúdo aqui já foi. A gente vai apenas fazer um remake aqui do que é necessário para a prova do Enem. Vamos lá, algumas dicas importantes. Primeiro, construir sua autoestima. A gente não está em tempos fáceis, né? Os tempos estão difíceis. A dificuldade está grande, nem todo mundo está tendo acesso ao ensino remoto, nem todo mundo está tendo aula. Às vezes você tem dúvida em casa e não consegue tirar com alguém. Tem um monte de procedimento aí que saiu fora de padrão, né? A gente não esperava por tanta dificuldade assim. Então, que essas lutas sirvam para vocês como degraus para vocês conseguirem o que vocês querem. Vocês nunca desistirem por besteira, sempre estarem sempre em evolução. Não deixa a prova matemática por último, sempre eu recomendo isso para os alunos. No segundo dia, quando chegar na prova lá, vá logo fazer as questões de matemática. Se vocês vão com a cabeça mais fria, então você consegue fazer muitas questões. Se quiser dar uma olhadinha na redação e tentar fazer alguma coisa, rabiscar alguns argumentos, é ótimo. Mas foque um pouquinho mais na prova matemática, porque ela é uma prova difícil. E se você deixar por último, você vai chutar. E muitas vezes a sua nota cai muito por conta disso, de chutes. Então você tenha cuidado aí na questão que envolve o tempo por questão, né? No caso, a gente está trabalhando tempo de questões. A gente não pode passar muito tempo só numa questão. Se trava numa questão, pula para outra. E não deixar essa prova por último. Por quê? Ela é a prova maior que tem no Enem, certo? Porque são 45 questões só de matemática. Outras não. Por exemplo, a prova de natureza são 15 de cada. 15 de física, 15 de química e 15 de biologia. Na prova de português, são 15 de literatura, 15 de produção textual e 15 de gramática. Na prova de humanas, 15 de história, 15 de filosofia e 15 de sociologia. E mexendo ou não, tem uma geografia também perdida pelo meio. E na prova de linguagem já foi. E na redação pode vir os três, né? Pode vir uma análise de dados. Geralmente sempre vem alguns dados do Enem para vocês terem argumentos para fazer a dissertação. Ou então vocês podem analisar uma tabela, um gráfico, um texto, vai depender da situação, certo? Então não deixe a prova por último.
Não saia quando bater o primeiro sinal. Não vai esperar chegar lá na prova, lá fazer tudo aos bondes, né? Todo jeito. E na hora que bater o sinal, vocês só vão sair. Só assim que bater o sinal, vão embora. Faça isso não. Tente fazer o máximo que você puder. O que você pode fazer nessa reta final? Na reta final, daqui mais ou menos 2 meses, né? 2 meses e meio por aí, que a gente está na metade do mês ainda. A gente tem. Primeira coisa, tem que não se preocupar com muita coisa, não, sabe? Você tem que ir no relax, fazer essa prova. Porque às vezes você bota tanta obrigação em vocês mesmo, que vocês não conseguem ter um bom desempenho. Achando que só tem essa chance, que só pode passar agora, depois não pode tentar novamente. Todo mundo tem Enem, né? Enquanto o presidente deixar aí o esquema de acesso à universidade do Enem, então todo mundo vai ter Enem. Quando retirar o Enem, aí vai ficar mais complicado. Quando vai voltar, talvez, o vestibular, e as coisas vão mudarem um pouco de rumo. Mas tem que ficar o máximo de calmo, não tem para que se preocupar com muita coisa. Fazer o que vocês estão aptos a fazer, não vai inventar a roda. Faça o que for o que vocês estão prontos para fazer e faça bem feito. E geralmente o pessoal pergunta a mim o que posso comer. Eu só, olha, é o seguinte, esse negócio de chocolate não cola. Leve um sanduíche natural, sei lá, leve coisa mais simples para não dar um desgaste maior. Porque se você colocar chocolate, seu sistema vai ficar acelerado. Você começa a produzir energia e eu fico super ativo. E tem hora que você não raciocina de acordo com o que o seu corpo está precisando. Então você pode ficar mais cansado depois, você pode gastar ou ficar sonolento. Então tudo isso influencia também. Imagina você fazer uma prova de matemática com sono. É impossível um negócio desse. Fazer um exercíciozinho antes da prova, é sempre bom, uma caminhadazinha cedo, alguma coisa assim. Outra coisa, não comente a prova com ninguém. Saiu da prova, vá para casa, não queira conversa com ninguém, não, porque vai ser 2 semanas, né? 2 domingos. E geralmente todo mundo, quando termina de fazer a prova, todo mundo gabarita, todo mundo, acertei tantas, aí vocês, não acertei nada, fica desmotivado. Faça a prova e vá para casa. Não esqueça de comentar essa prova. Não comenta essa prova com ninguém, não. Deixa para comentar mais para frente. E aí, para encerrar a aula, eu coloquei aqui no adicional de vocês um pequeno texto de Braulio Bessa, certo? Só para dar um incentivo aí para vocês olharem, né? Depois, com carinho, o que essa mensagem está falando. Outra coisa que eu coloquei aqui também para vocês colocarem é essa aqui, ó. Descreva abaixo seus maiores objetivos, metas e sonhos. E a cada dia de luta, renove as forças para conquistá-los. Então você coloca aqui, ó, o que é que você almeja? Primeiro lugar, depois segundo, terceiro, quarto, quinto. Você vai listar aqui todas as coisas que você almeja em sua vida. Certo? Toda vez que você tiver uma dificuldade ou tiver alguma coisa para enfrentar e faltar força, lembre-se dos seus objetivos. Não esqueçam deles. Porque isso é que vai solidificar para vocês fazerem tudo com otimismo, tudo com mais força de vontade, tentar o melhor fazer o desempenho. É tudo lado pessoal, sabe? É um crescimento pessoal que vocês têm aí nesse processo. E aqui, para encerrar aqui, ó, tem um textinho de Braulio Bessa, que eu gosto muito dele, que fala o seguinte, ó, fala a respeito de sonhar. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm do verbo realizar. Sonhar é ser sempre meio. Ser meio indeciso, meio chato, meio bobo. É ser meio improviso, meio certo, meio errado. É só ter meio juízo. Sonhar é ser meio doido, é ser trapaceiro, trapaceando o real para ser meio verdadeiro. Na vida, bom é ser meio, não tem graça ser inteiro. Afinal, o inteiro é o completo, não carece acrescentar. É sem graça, é insosso. Não ter por que lutar. Quem é meio é quase inteiro. Aí sim, nos faz sonhar. O quase é sempre estar tão perto. É quase encostar a mão. Todo quase é quase lá. Tudo lá é direção. É a vida quase dizendo e você quase entendendo. Basta olhar com o coração. O quase é amigo e inimigo. Quase agi, quase tentei. Quase achei que era possível. Quase ouvi, quase falei. E claro, o pior dos quase, o quase acreditei. Acredite que sonhar é também compreender. Que nem sempre o que se sonha é o melhor para você. E que não realizar nem sempre será sofrer.
Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que lhe faz bem. O pouco que hoje é seu já é muito para alguém. Ter um chão para pisar, o sol para lhe dar calor, ter o ar para respirar, ter saúde e ter amor. Ter tudo isso já faz de você realizador. Seja sempre inquieto e, vez por outra, paciente. Parece contraditório, sou meio diferente. Mas às vezes é bom pisar no freio, também andar para frente. A vida não é tão simples. Viver não é tão simples. A largata rasteja, rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta e depois voa por aí. Então, gente, uma frase que eu sempre falo para os alunos é essa. Você é o que escolhe ser. Porque diante de sua escolha, que motivos você dá para quem está em você? Mostre para que você veio, quem você é e o que pode realizar. É hora de você pensar. A escolha é sua. Então, gente, eu queria deixar para vocês essa mensagem aí com a seguinte motivação. Você não é o que o seu pai quer, nem que sua mãe quer, porque meu namorado ou meu esposo quer isso, eu vou ter que ser isso. Não. Você tem suas próprias escolhas, você pode chegar onde você quiser. Basta você ter força de vontade, esforço e ter fé também, que fé, onde você tiver fé, você chega onde você menos espera. Então, eu quero deixar aí esse momento aí, queria que fosse presencialmente, né, mas infelizmente não é possível. E eu queria agradecer a todos vocês aí que contribuíram, né, para estar apresentando em todas as aulas minhas. E eu espero que todos tenham um ótimo desempenho e que nós nos vejamos, né, aí nas universidades da vida, ou então nas ruas, né, por aí, a gente sempre está em contato com os alunos. Certo, gente? Então, por aqui termina a minha participação. Agradeço a todos. Foi um prazer muito grande ter dado aula para vocês, certo? Essa aula vai ficar gravada, se vocês quiserem mandar para alguém, certo? Esse resumão todo aí do Enem, para quem quiser ajudar alguém aí que precisa, certo? Vou deixar tudo no Classroom. Acho que daqui para amanhã eu finalizo tudo lá, deixo tudo prontinho para vocês. E aqui eu deixo meu muito obrigado para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Pedro. Estamos juntos. Débora, obrigado. Ótimo. Final de semana já, né? Já está encerrando já, só tem amanhã, com o final de semana. Então, ótimo. Mais final de semana para você. E que sejamos gratos a Deus por tudo que a gente tem e o que a gente tem que conquistar, certo? Então, lembre-se que aquele que tudo pode, a gente crê. Então, gente, muito obrigado e até mais.